hoje eu vim responder pra vocês essa tag chamada 20 músicas. Como eu não posso deixar muito tempo das músicas aqui no YouTube por causa de direitos autorais e também porque o vídeo ia ficar enorme, eu fiz uma playlist no Spotify com todas as músicas que eu vou citar aqui e eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser ouvir alguma dessas músicas por inteiro ou tiver interesse em acrescentar alguma delas na sua playlist, talvez eu tenha roubado um pouco em algumas questões. Música favorita. A minha música favorita é Eu gosto mais da versão desse Israel alguma coisa, que eu não sei falar esse sobrenome, mas eu também gosto muito da original, que é do filme O Mágico de Oz. Uma música que me deixa triste. Essa resposta vai ser baseada nas músicas que eu tenho escutado ultimamente. E nos últimos dias, uma música que eu escutei que me deixou muito triste foi da Lady Gaga, que inclusive ela apresentou no Oscar e eu chorei. E a música me deixa triste pelo que ela significa, por toda a história que tem por trás. Então ela me emociona muito e eu diria que me deixa triste porque é um assunto bem pesado. Uma música que me lembra alguém. Eu sou uma pessoa com uma memória musical muito forte, então tem muitas músicas que me lembram diversas pessoas. Mas eu escolhi colocar aqui uma versão do McFly pra porque me lembra muito uma amiga minha e se você estiver assistindo, amiga, você vai saber que eu me lembro de você também, porque ela também se lembra de mim quando escuta essa música. Uma música que me deixa feliz. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de música, é muito difícil dizer uma música que me deixa feliz, porque diversas músicas me deixam feliz. Então eu escolhi colocar aqui uma música engraçada. E a última música engraçada que eu ouvi, que eu pensei, nossa, que letra espirituosa e tal, foi Irônico, da Clarice Falcão. Eu sugiro que você procure Clarice Falcão, caso você ainda não conheça. Uma música que me lembra um momento específico. Como eu já disse, eu tenho uma memória musical muito forte. E eu associo muitas músicas a muitos momentos. Por exemplo, a minha playlist do intercâmbio no Spotify é só lembrança de momento. E eu escolhi uma música que tá nessa lista. A música que eu escolhi foi Morena, do Los Hermanos, porque logo assim que eu cheguei em Portugal, eu tava numa vibe muito Los Hermanos, e tem um trecho dessa música que diz: sereno é quem tem a paz de estar em paz com Deus. E eu lembro que na época eu tirei uma foto, coloquei no Instagram com essa legenda e tal, porque realmente era o que eu tava sentindo no momento. E alguns meses depois, quando eu já tava quase indo embora de Portugal, teve um show da Banda do Mar na cidade vizinha em que eu estava, e eu fui nesse show e Marcelo Camelo cantou Morena. Tive a oportunidade de ouvir ela ao vivo, então meio que fechou esse ciclo e eu acho que é uma lembrança muito boa. Uma música que eu sei a letra inteira. Essa também é uma pergunta difícil, porque eu sei a letra inteira de muitas músicas, porque, como eu já disse, eu sou uma pessoa muito musical. Mas eu escolhi colocar aqui uma música que, como eu já disse no vídeo de 10 músicas que fazem 10 anos esse ano, que você pode clicar aqui, ela já tem 10 anos e eu lembro a letra até hoje, toda vez que eu escuto, eu canto junto, que é da Jojo. Uma música que me dá vontade de dançar. Nessa eu vou dar uma roubadinha, porque tem vários tipos de dança. A primeira que eu lembro nesse momento, que é bastante atual, é Sorry, do Justin Bieber, porque não tem como ouvir Sorry e não tentar imitar a coreografia, mesmo que você não saiba fazer a coreografia. Uma outra música que eu também fico louca quando toca, se você já me viu na balada quando toca essa música, você sabe como é que eu fico louca. I'm an albatross. Do Aaron Chupa, não sei como é que se fala. Mas também tem uma música que me faz querer dançar aquelas danças assim, meio Florence and the Machine, sabe? Aqueles panos, aquelas coisas assim, meio lentas, que é do Beirute, que se você conhece, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Uma música que me faz dormir. Eu não sou aquele tipo de pessoa que pra dormir coloca o fone no ouvido e aí consegue dormir, porque eu fico querendo prestar atenção na música e pra mim fica difícil. Então, pra responder essa pergunta, eu tentei procurar uma canção de ninar, e aí eu lembrei de uma música que a minha mãe cantava pra mim quando eu era criança, mas ela cantava uma versão em português de uma música que, quando eu cresci, eu descobri que é tipo um clássico da Disney, que se chama It's a Small World. Uma música que eu gosto em segredo. Ultimamente eu tô numa vibe muito One Direction e eu escolhi uma música deles pra colocar nessa resposta. Não que eu tenha vergonha de gostar de One Direction,
mas é porque essa música é velha e aí eu gosto dela em segredo porque eu sou uma pessoa que tento estar sempre atualizada. E essa música é do One Direction. Uma música com a qual eu me identifico. Para essa pergunta, eu escolhi duas músicas como resposta, porque são as duas últimas músicas que eu lembro que quando eu parei para pensar em todas as escolhas que eu fiz na vida, de faculdade e etc, me vieram essas duas músicas na cabeça e me fez muito sentido a letra delas se encaixando na minha vida. A primeira é do Nico e Vince e a segunda é do One Republic. Basicamente as duas falam dessa questão de não ligar só pra dinheiro e não ligar só pro que todo mundo tá fazendo, porque você pode ir lá e fazer diferente e não tá errado isso e não é só o dinheiro que importa. Enfim, eu faço jornalismo, né? Deu pra entender por que essas músicas se encaixaram na minha vida. Uma música que eu cantava, mas agora eu não aguento mais. Pra essa eu também roubei, mas eu roubei para o lado negativo, porque eu não tenho resposta, porque eu não sou dessas pessoas que enjoa de música e fica, ai, não aguento mais essa música. Até um Show das Poderosas, que é uma daquelas músicas que a gente ouviu muito e bem que a gente não aguenta mais. Se tocar na balada eu vou cantar, porque eu acho que é de momento música, entendeu? Uma música do meu disco favorito. Essa era meio difícil porque eu não lembrava de ter um disco favorito. Mas aí eu lembrei que antigamente eu ouvia muito um CD da Pitty, que se eu não me engano é o primeiro CD dela, e é um CD que eu gosto de todas as músicas. Então eu acho que eu posso considerar ele como o meu disco favorito. E desse disco eu escolhi Temporal, que é uma música da Pitty que eu acho que não é tão conhecida, ou talvez seja porque eu acho que ela tocava numa novela. Mas enfim, é uma que eu gostava muito desse CD, então eu quis colocar ela aqui. Uma música que tem um instrumento que eu saiba tocar. Essa também foi meio complicada porque eu não sei tocar nenhum instrumento. E aí eu fui procurar alguma música que usasse o nosso corpo de alguma forma, porque o nosso corpo também pode ser um instrumento. Se você viu Pitch Perfect, provavelmente você já deve aí tá sabendo e tal. E aí lembrei de Claudinho Bochecha, porque tem esse negocinho aqui da língua, ó, que algumas pessoas não conseguem fazer. Então eu tô aí, ó, com um diferencial, um instrumento que eu toco e que algumas pessoas não conseguem tocar. Uma música que eu gostaria de cantar em público. Vamos lá para essa definição de cantar em público. O que seria isso? Por quê? Se for para cantar num país em que ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando, com certeza eu cantaria em público umas músicas bem vergonha alheia. Tipo baile de favela, a versão explícita. Mas se for pra cantar em público bonitinho, tipo num karaokê e tal, então eu coloco aqui Os Nossos Pais, da Elis Regina. Uma música que eu gosto de ouvir dirigindo. Bem, eu não dirijo, mas se eu dirigisse, eu gostaria de ouvir umas músicas que me permitissem fazer tipo uma performance. Um negócio meio tá ali com a mão no volante e mandando meu solo, sabe? Então, pensando na performance, pra essa resposta eu coloquei da Cia. A música da Cia é boa pra fazer performance, que ela tem aquela extensão vocal que a gente não tem, mas ninguém precisa saber. Escolhi porque eu me sinto muito One Direction no X Factor quando tá tocando Torn. E também escolhi de The Cranberries, porque tem também aquela extensão vocal que você segura ali no volante e solta a extensão vocal. E provavelmente não escutaria nada disso, porque eu sou o tipo de pessoa que escuta rádio. Então eu colocaria o que tá no rádio. Uma música da minha infância. Pra essa pergunta, eu não quis ir pro óbvio e colocar música de criança, tipo Xuxa, Angélica e etc. Então eu peguei duas músicas que eu me lembro de ouvir quando eu era criança e ficar me perguntando sobre elas. A primeira é Menina Veneno, do Hit, porque quando eu ouvia, eu achava muito emblemático o cara dizer que o mundo é pequeno demais pra nós dois. E eu nem tinha parado pra pensar numa abajur cor de carne, que isso veio depois. E também outra música que me fazia pensar quando eu era criança era Garota Nacional, do Skank, porque ele falava vestidinho preto, indefectível. E eu ficava me perguntando o que é indefectível. Uma música que ninguém imagina que eu goste. Como eu já disse pra vocês, eu sou uma pessoa muito eclética. Então qualquer pessoa que me conheça um pouco sabe que eu sou eclética o suficiente pra gostar de qualquer música. Mas como estamos aqui, né, na função de indicar algumas músicas e tal, eu queria indicar da banda O, que ela é no ritmo de Last Night do Strokes. Inclusive indicar toda a banda O pra vocês, que essa é apenas uma das músicas deles e eu adoro banda O. Então se você não imagina que eu gosto de banda O, eu gosto de banda O e quero que você goste também, vai procurar banda O.
Mas Rosa não vai estar na minha playlist do Spotify, porque não tem Rosa no Spotify. Por que não tem, Bando O? Me explica, por que não tem Rosa no Spotify? Tem todas as outras. Tem Cowboy, tem Gringo e não tem Rosa. Por que não tem Rosa no Spotify? Uma música que eu quero que toque no meu velório. É meio bizarro isso, mas essa é a pergunta mais fácil de toda essa tag, porque é uma que eu já tenho certeza, eu inclusive já pedi para alguns amigos providenciarem isso. E se você aí que estiver assistindo, por acaso, ficar sabendo que eu morri antes de você, por favor, também faça com que isso aconteça e essa música realmente toque no meu velório, porque é algo que eu já pensei sobre. Não, mas é porque essa música é muito bonita, então eu gostaria sim que ela tocasse, que é da Beyoncé. Uma música que eu gostaria que tocasse no meu casamento. Essa questão de música de casamento é meio que pessoal, né? Eu acho que depende do relacionamento, de toda a história que você vai ter com uma música. E eu não tenho nenhum relacionamento e nenhuma história com música ainda, mas tem uma música que eu acho muito bonita e achei que cabia para essa resposta, que se chama É do Fã. E ela diz meio o que o casamento quer, né? Que a pessoa quer ser a única, no caso. E essa foi a minha tag 20 músicas, provavelmente ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham conhecido um pouco do meu gosto musical, que é bastante eclético. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa sobre música, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre música, deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever para receber mais vídeos como esse ou diferentes desse. Eu faço diversas coisas. Então, se você gostou desse vídeo, você pode gostar de outros também. Então, por favor, se inscreva. Vamos conversar aí nesses comentários. Até a próxima. Tchau!